Muito bom dia, irmãos. Prazer estar com os irmãos neste domingo especial, Dia do Senhor, primeiro domingo do mês de junho de 2020. Estamos comemorando Missões Estaduais 2020. Eu quero contar com as orações dos irmãos. Estamos em plena campanha, 30 dias de oração, começou no dia 1º de junho, e os irmãos têm recebido, pelo irmão Flávio, a mensagem do dia, o texto, e para que os irmãos pudessem orar por aqueles pedidos. Então, nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Vamos orar pela obra missionária, meus irmãos, de toda a Convenção Batista Fluminense. Temos no estado do Rio 2 convenções. Temos a Convenção Batista Carioca e temos a Convenção Batista Fluminense. Nós fazemos parte da Convenção Batista Fluminense. Diariamente, os irmãos também estão recebendo uma leitura bíblica. Diariamente, essa leitura bíblica corresponde, então, ao texto diário, à lição da Escola Bíblica Dominical. Então, a partir dessa semana, nós estamos publicando a leitura diária exatamente para que os irmãos possam fazer a leitura. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, irmãos. Vamos orar pelas nossas autoridades constituídas. Vamos orar pelo nosso país. Que fase, irmãos, difícil o Brasil está passando. Não só o Brasil, mas todos os países, meus irmãos, do mundo estão passando por uma situação muito difícil, meus irmãos. Muitos óbitos, né? Muitas pessoas contaminadas. Vamos orar para a área de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, para que eles também sejam guardados e eles possam cuidar de nós, né? Em algum momento, se tivermos alguma situação difícil como esta. Vamos orar também, irmãos, pelos pastores da igreja, né? Eu sempre peço as orações dos irmãos pelas famílias do pastor. Vamos orar pelo pastor Jaci Palhinha, a irmã Vilma, os seus irmãos, os seus filhos. Vamos orar também pelo pastor Almir Pereira. Vamos orar também pela sua esposa, os filhos, para que Deus possa nos guardar. Estamos lançando hoje, irmãos, como já dissemos, então, a nossa campanha de missões estaduais 2020. E ela tem como tema, Sim, eu creio. Pela manhã, eu quero fazer um resumo do que o departamento está fazendo. É uma síntese daquilo que nós estamos fazendo como Convenção Batista Fluminense através do nosso departamento de missões e evangelização. À noite, meus irmãos, nós estaremos então trazendo a mensagem oficial de abertura da campanha. Eu gostaria então de já antecipadamente que os irmãos orassem pela mensagem da noite, para que Deus possa, então, nos ajudar. Ore, contribui e participe. Sim, eu creio. Vamos orar, então, ao nosso Deus, vamos colocar diante do Senhor, para que Ele possa, então, nos ajudar neste momento. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta manhã. Louvamos a Ti, Senhor, pela nossa igreja, porque hoje estamos iniciando a campanha de missões estaduais 2020, com a mensagem Sim, eu creio. Mensagem desafiadora para os nossos corações, para as nossas vidas e para aqueles que estarão ouvindo a mensagem do Senhor nesta manhã e também na parte da noite. Dá-nos a Tua direção e nos ajude, Senhor, para que tudo possa acontecer de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer.
seja Jesus Senhor, que este país tão querido renda-se ao Salvador. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira, infunda em mim viva ardor. Presença constante firma meu coração, tira-me toda incerteza, guarda na provação. Sua bondade infinita, seu divinal amor, deslumbra-me sobremaneira e funda em mim viva ardor. O propósito do nosso trabalho é poder dar um suporte para que o aluno não se sinta só e o aluno possa ter acesso à palavra de Deus e àquilo que Deus pode proporcionar para a sua vida. Então, o nosso trabalho é abraçar esse aluno para que ele viva os sonhos de Deus e os propósitos de Deus aqui dentro da universidade. Uma das reuniões que acontece na capelania é a reunião de oração. Acontece toda quinta-feira e a gente se reúne às 7 horas da manhã, bem cedinho. Vários estudantes saem de casa e dos alojamentos daqui da universidade para a gente estar tendo um tempo com Deus, onde a gente canta louvores, onde a gente ora, tem uma palavra. O Lucas sempre ora pelas nossas vidas antes da gente ir para as aulas e ele tem o costume sempre de terminar as reuniões de oração um pouquinho antes para a gente poder tomar um café junto com ele, para a gente poder ir para as nossas aulas. O interessante de ter a capelania aqui é que às vezes a gente tem um relacionamento, assim, é muito fácil ter um relacionamento com as pessoas aqui no campus e às vezes com um simples convite a gente consegue levar as pessoas até a capelania. E lá, pelo fato da gente ter um bom relacionamento com o capelão, ele recebe muito bem diversos estudantes de diversos cursos, pessoas que às vezes não têm uma fé, pessoas que são ateístas, pessoas que às vezes acreditam em outras coisas, e lá o capelão, através da Bíblia, através da palavra, consegue aconselhar essas pessoas à luz da Bíblia o que a gente quer dizer aqui para esses universitários que às vezes se encontram perdidos mesmo. Uma coisa também que é importante em relação à capelania é no que se diz respeito ao exercício da fé. Eu, como estudante, sempre fui cristã, mas eu acredito que há um medo muito grande em relação das famílias em ter que deixar os seus filhos aqui num campus que é muito grande e propício às pessoas ter que se apegar a qualquer tipo de coisa, até mesmo porque estudante não só estuda, a gente tem diversas demandas aqui neste campus. Então, por muitas das vezes, os pais eles ficam com medo, às vezes, de deixar os seus filhos aqui sozinhos. Por exemplo, eu moro aqui sozinha e, às vezes, as famílias têm medo mesmo de deixar os seus filhos aqui. Às vezes, eles podem procurar a sua satisfação em outras coisas, mas a gente entende que o trabalho da capelania é fundamental para que a nossa caminhada cristã ela permaneça firme, até mesmo porque aqui a gente faz um trabalho que é coletivo e a gente sabe que com a capelania a gente não está sozinho. Uma coisa também muito importante que a gente tem na capelania é o nosso café.
O nosso café ocorre todos os dias. Nós, enquanto estudantes ruralinos, a gente entende que a gente deve ajudar uns aos outros, independente da sua fé. A gente entende esse espírito de cooperação aqui no campus. Porém, esse café, ele acolhe as pessoas através de um simples convite. Vamos tomar um café? E quando a gente percebe, a gente já está lá na capelania, às vezes com um amigo que já deixou há muito tempo de servir a Deus, de encontrar a Deus. Então é um momento importante, porque lá pessoas que não sabem que o trabalho da capelania existe aqui, passam a fazer parte desse trabalho. E a gente pôde colher muitos testemunhos através disso. Então é muito importante também a participação e a colaboração das igrejas locais em relação à capelania universitária, porque esse trabalho tem rendido muitos frutos e é gratificante a gente poder ver o número de pessoas que vão às reuniões, o número de pessoas que encontram o capelão para ter aconselhamento, e eu acredito que nada do que o Lucas está fazendo aqui é em vão. Tudo que ele faz é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E isso só tem a acrescentar na minha vida enquanto estudante e na vida da comunidade ruralina também. Bom, o trabalho da capelania vai sendo exercitado dia após dia e vai se intensificando à medida que o período vai avançando. A gente recebe milhares de alunos todos os semestres aqui na universidade. E a capelania, consequentemente, recebe muitas pessoas novas. A gente tem criado estratégias, tem criado atividades para que o aluno seja acolhido e fique à vontade no nosso meio. Algumas vezes marcamos estudos bíblicos, outras vezes marcamos um café, ou algumas outras vezes momentos para oração e outras vezes também momentos de visita. Tudo isso acontece porque existe um missionário atuando aqui dentro do campus. E esse missionário atua dentro do campus graças ao apoio da igreja local e ao apoio de missões estaduais. Nós queremos avançar, nós queremos fazer mais pelo campus da Rural. Seja um colaborador e apoie, o trabalho de capelania universitária. Sim, eu creio. Que mensagem, meus irmãos, Deus está colocando aos nossos corações nesta manhã. Que tema, meus irmãos, especial e desafiador. Eu quero dizer aos irmãos que nós estaremos nesta manhã dando informações importantes sobre a obra missionária da Convenção Batista Frumenense. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, e o pastor vai fazer a leitura na versão Almeida 21. Vamos orar para que esta mensagem, esse texto, também fique em cada coração, um texto muito conhecido. Já lemos, os irmãos já ouviram várias mensagens nesse texto. Diz assim, então, a palavra de Deus: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Louva a Deus pela vida da igreja, por ser também uma igreja missionária. Entendemos que ser um missionário é contribuir para espalharmos a mensagem do Evangelho a cada dia. As igrejas, durante muitos anos, o foco era missões nacionais. Durante muitos anos, o foco, missões mundiais. E missões estaduais ficava em terceiro plano. Isso está mudando com a graça de Deus. Agradecemos ao Senhor por esta mudança que está acontecendo nos nossos dias. Hoje, igrejas e pastores estão mais presentes na obra missionária estadual. Como prestamos serviço à Convenção Batista Frumenense, irmãos, na nossa área, nós entendemos que muitas igrejas a cada ano estão aderindo
ao trabalho de missões estaduais. Eu louvo a Deus por isso, por essas igrejas, por esses pastores e por esta visão missionária que Deus tem colocado no coração do pastor. Se o pastor é um missionário, consequentemente a igreja será uma igreja missionária. Se o pastor ama missões, se o pastor vibra com missões, a igreja, de igual modo, fará da mesma forma. Quem já fez uma viagem missionária? Eu estou falando diretamente aos irmãos nesta manhã. Alguém já experimentou uma viagem missionária? Quem já vivenciou isso em algum momento? A minha experiência missionária neste tempo de ministério, irmãos, eu quero passar para os irmãos algumas considerações de uma forma assim, muito bem resumida. Missões locais. Participamos de diversas séries de conferências em várias igrejas. Estudos sobre famílias, é a nossa área também de preferência, trabalhar com famílias. Fiz vários estudos e várias conferências sobre famílias em algumas igrejas. E também ministrando palestras sobre administração eclesiástica. Tudo que envolve a igreja, tudo que envolve a administração eclesiástica, meus irmãos, Deus já nos deu o privilégio, inclusive, de falar em congressos e em seminários sobre administração eclesiástica, dentro do Estado e fora do Estado. Missões estaduais, vários projetos missionários. Viagem a Montes Claros, em Minas Gerais. E fizemos também um trabalho missionário numa cidade que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro, chamado Presidente Kennedy. Não sei se os irmãos já ouviram falar, ela é praticamente de um lado, pelo lado de Campos, ela faz fronteira ali com o estado do Rio, e exatamente do outro lado já vem a ser então o Presidente Kennedy no Espírito Santo. Também, meus irmãos, Deus nos concedeu o privilégio de fazer 2 trabalhos missionários, missões mundiais. Tivemos participando com um ônibus, exatamente na cidade da Bolívia, né? E tivemos a oportunidade de ficar uma semana na Bolívia. Como em algum outro momento tivemos também no Panamá, quando tivemos a oportunidade de fazer 2 séries de conferências em 2 cidades diferentes no Panamá. No caso da Bolívia, não, que eu fiquei direcionado somente a uma cidade. Mas no caso do Panamá, eu tive a oportunidade de falar em 2 momentos. Então, irmãos, são experiências inesquecíveis, em que, em algum momento, se Deus permitir, no momento próprio, levaremos a igreja a ter as mesmas experiências de ser um missionário, mesmo que seja por alguns dias, talvez 2 dias, talvez 3 dias, mas poucos dias, mas de forma que a igreja possa se envolver na obra missionária em algum momento. Então, a nossa proposta hoje é que a igreja conheça mais o trabalho missionário da Convenção Batista Fluminense. Dominicalmente, nós vamos passar experiências do campo, mostrando inclusive vídeos que irão desafiar a igreja a fazer mais. Temos, de fato, investido pouco na obra missionária do Estado, que esta é a minha visão como pastor da igreja. Mas, na verdade, os irmãos terão conhecimento de um resumo da Revista Missionária 2020 da Convenção Batista Fluminense, muito bem elaborada pela equipe de trabalho do Departamento de Evangelismo da nossa convenção. Nós estamos, neste mês de junho, em plena campanha 30 dias de oração neste mês. Então, dominicalmente, o irmão Flávio tem mandado para os irmãos, ou melhor, diariamente, perdão, tem mandado para os irmãos uma mensagem em algum momento do dia para que nós oremos especificamente, então, pelo nosso trabalho de missões estaduais. Então, irmãos, o que o Departamento de Missões da Convenção Batista Fluminense tem feito? Em primeiro lugar, nós sustentamos 27 famílias de missionários. São 27 famílias. Temos um trabalho de plantação e fortalecimento de igrejas.
Temos também capelanias, prisional, socioeducativo, hospitalar, universitária, escolar, esportivo e militar. Temos também projetos especiais, mas, irmãos, nós temos missionários trabalhando com projetos de assistência a dependentes químicos. Conhecendo o campo. O campo, meus irmãos, como já falamos anteriormente, plantação e fortalecimento de igrejas. Há uma equipe de missionários, meus irmãos, que estão trabalhando para o fortalecimento de igrejas locais. São igrejas pequenas, em alguns momentos sem templo próprio, são imóveis alugados, e que chega o missionário, o nosso missionário, e ele faz um trabalho, então, de plantação e fortalecimento de igrejas. Quero dizer aos irmãos que o nosso ministério também está pautado nesse tipo de trabalho, ou seja, implantação e fortalecimento de igrejas locais. As igrejas por onde passamos, nós temos, meus irmãos, trabalhado para o crescimento. Começamos às vezes núcleo de estudo bíblicos, depois missão, depois então congregação e depois igreja, e tem sido essa a nossa experiência. No caso, a nossa família, eu, Antônio, os filhos, eles têm contribuído para que isso possa de fato acontecer. Multiplicando igrejas em todo o estado. Temos trabalhado, ou melhor, temos trabalho em todos os municípios da Convenção Batista Fluminense. Isso, meus irmãos, é uma vitória. Para os irmãos terem uma ideia, o estado de Minas Gerais tem mais de 430 municípios. Nem todos os municípios, meus irmãos, estão sendo alcançados ou foram alcançados com uma igreja batista. Existem outras igrejas evangélicas, mas nem todo o estado, os municípios têm alcançado um trabalho local de uma igreja batista. Temos também construindo parcerias. Então, o departamento trabalha com diversas parcerias, que isso tem sido, na verdade, muito importante para a nossa conversão. Uma outra coisa é o coração missionário. Conhecendo o campo, aquele que está no campo, os missionários que estão no campo, as famílias missionárias, elas estão, de fato, com o seu coração aberto, e Deus tem realizado uma grande obra, meus irmãos, através desses missionários. Ou seja, nós temos que estar com o coração aberto. Meus irmãos, eu quero contar essa experiência aos irmãos e dizer aos irmãos que a obra de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Nós temos que estar, meus irmãos, com o nosso coração alegre. Precisamos estar fortalecidos no Senhor, sabendo que estamos realizando a obra que Ele mesmo tem nos confiado. Fortalecer para crescer. Ao mesmo tempo que nós levamos a mensagem, nós estamos fortalecendo a igreja para que ela, fortalecida, ela possa crescer para a glória do Senhor. Crescendo na graça de Cristo e do povo de Engenho Velho. Há uma localidade no nosso campo fluminense chamado Engenho Velho. E lá o trabalho tem se expandido de tal forma que aquele local está tendo conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. O desafio de fortalecimento de igreja e a oportunidade de transformar vidas. Meus irmãos, como é importante para nós estarmos sendo desafiados como igreja do Senhor para termos oportunidade de transformar vidas. Meus irmãos, Fazendinha é um campo, meus irmãos, fértil. É um campo, meus irmãos, missionário. Se a igreja batista em Fazendinha quiser, nós temos possibilidade de transformar aquele bairro juntamente com as outras igrejas evangélicas. Em nenhum momento, meus irmãos, nós faremos nada sozinhos. Com certeza, com muita oração, com muita dedicação, com muita vontade e muita garra e com muita determinação,
vamos falar na parte da noite. Com certeza podemos fazer um trabalho desafiador de fortalecimento da igreja e oportunidade de transformar vida. Devemos, meus irmãos, transformar vidas. Capelanias. Esperança nas escolas do estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá a nossa missionária Joana com o projeto Escolhas. Ela trabalha exatamente com meninas ou alunos que têm problemas, meus irmãos, especialmente meninas, que algumas delas até já são mães, mas que elas são preparadas, educadas ou reeducadas a, meus irmãos, ter uma vida de plena comunhão com o Senhor, e muitas meninas e meninos têm sendo salvos e transformados pela mensagem de Cristo Jesus. E a irmã Joana, irmãos, ela já foi convidada pela Secretaria de Educação do nosso estado para expandir esse trabalho Escolha, ou melhor, esse projeto Escolha, meus irmãos, em várias escolas do estado do Rio de Janeiro. Outro projeto, meus irmãos, é Vivendo como Servos. É um trabalho também de dedicação de pessoas envolvendo outras pessoas para serem qualificadas como servos. A capelania, ela oferece apoio espiritual, emocional, social aos militares. Eu gostaria de dizer que nós vamos tentar localizar o vídeo quando a capelania militar está fazendo um trabalho extraordinário, tanto no Exército, quanto na Marinha, quanto na Aeronáutica, na Polícia Civil, como também na Polícia Militar da Convenção Batista Fluminense. Ou seja, nós temos capelães atendendo nessas corporações, mas que estão sendo missionários nossos. 0800 não recebe um centavo do nosso departamento, mas tem feito um trabalho extraordinário. Ao preparar esse resumo, eu tive verificando que na nossa revista tem uma unidade do Exército e ali o capelão dando uma orientação a mais de 100 militares naquela unidade, e diariamente, meus irmãos, eles têm um tempo dedicado para a pregação do Evangelho. O outro projeto, meus irmãos, é Fazendo Discípulos. Fazendo discípulos. Então, nós temos que entender que a igreja, ela precisa se multiplicar, fazendo discípulos. Que saudade, meus irmãos, eu estou ali da minha classe, ali no gabinete, quando tenho oportunidade de conversar com algumas famílias da igreja. Isso tem sido, meus irmãos, importante, porque ali eu estou orientando, ensinando, meus irmãos, as pessoas se multiplicarem, fazendo discípulos, conquistando outras pessoas para Cristo Jesus. Mas há também o projeto de capelania universitária. Abre as portas para o diálogo sobre a fé e esperança na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meus irmãos, é uma universidade imensa. Eu conheço alunos já formados que estudaram nessa universidade. Meus irmãos, segundo o que ele relatou, crente em Cristo Jesus, ele disse que é um trabalho desafiador para aqueles que fazem trabalho de capelania nesta universidade. Temos também um braço social da Convenção Batista Fluminense, que é o Lar Batista em Rio do Ouro. Nós temos um missionário, o pastor Paulo, e ele faz um trabalho, meus irmãos, com os idosos. E ali ele visita pelas manhãs ou diariamente, ele ora, ele conversa com os idosos, ele conta experiências, ele lê a Bíblia, ele ora, ele verifica as necessidades daquele idoso, encaminha assistente social, encaminha ao médico. Nós temos um médico também ali no Lar Batista que vai e tem ajudado, meus irmãos. Então, o braço social da Convenção Batista Fluminense é exatamente o Lar Batista em Rio do Ouro. Temos também, então, os projetos especiais, cuidando do missionário. Há um trabalho, meus irmãos, especial, que é
cuidar do missionário e da família missionária. Todos os anos, no acampamento batista em Rio do Ouro, ou melhor, no acampamento batista em Rio Bonito, nós temos um trabalho, meus irmãos, de preparação. É uma semana, os missionários e sua família ficam lá no acampamento batista ali em Rio Bonito para um trabalho de treinamento, preparação, recreação, para que eles retornem naquele ano, isso em janeiro, eles retornem naquele ano com muita disposição para continuar o seu trabalho no campo. Mobilizar para conquistar. A parceria entre missões estaduais e evangelismo explosivo, que consolida projetos de evangelização, sim, eu creio, por todo o estado do Rio de Janeiro. Então eu quero dizer aos irmãos que existe um trabalho chamado evangelismo explosivo, que eu gostaria de dizer aos irmãos que o ano que vem nós queremos trazer esse trabalho na nossa igreja para que apenas um dia, apenas um sábado, manhã e tarde, e um pedacinho da final, quase chegando à noite, fazer esse trabalho, meus irmãos, explosivo, evangelismo explosivo. Ensinando para transformar vidas, é o outro projeto. Projetos de assistência e dependentes químicos. Um missionário, meus irmãos, faz um trabalho extraordinário com dependentes químicos. Servir a igreja local através do desenvolvimento de ministérios esportivos. Através do esporte, nós podemos chegar à evangelização. Que sonho que eu tenho, meus irmãos, que ali em Fazendinha tenhamos um espaço para que as crianças do bairro, através do esporte, possam chegar até lá e nós termos a oportunidade de pregar o evangelho a essas crianças. Ore por este projeto, meus irmãos, para que ele, em algum momento, possa se tornar realidade, então, na nossa realidade, ali na nossa região e na nossa igreja. Eu quero, então, concluir o resumo desta manhã, que este é um pequeno resumo de muito que a igreja pode fazer, a começar em mim e por mim. Com muita oração, determinação, querer que algo aconteça ao nosso bairro, com projetos dinâmicos, desafiadores, persistentes, investir em vidas, aplicar recursos, atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e o promissor Projeto Vida 2020, que eu tenho esperança, meus irmãos, ainda de realizá-lo para a glória de Deus. Eu e você precisamos sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Palavra de Neemias para os dias de hoje. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Neemias capítulo 6, verso 3. Missões Estaduais 2020. Estamos juntos, empenhados nesta grande obra do Senhor Jesus. Amém. O tempo está passando e o relógio não para. Deus procura missionário na seara. Alguém que saiba o preço de uma salvação, que antes de te amar, que ame o seu irmão. Deus procura por fiéis soldados que coloque a mão no arado e jamais pense em desistir. O Senhor procura missionário para trabalhar em resgates de vidas que estão perecendo. Deus procura por homens valentes para levar o livramento aos marcados para morrer. Gideões, ouça o gemido das almas na escuridão. Gideões, Gideões,
procura por fiéis soldados que coloque a mão no arado e jamais pensa em desistir. O Senhor procura missionário para trabalhar em resgates de vidas que estão perecendo. Deus procura por homens valentes para levar o livramento aos marcados para morrer. Gideões, Gideões, ouça o gemido das almas na escuridão. Gideões, Gideões, as almas estão perecendo sem ter salvação. Gideões, Gideões, ouça o gemido das almas em meio aos prantos. O seu nome está na lista de chamada, vem pro campo de batalha, ouça o gemido das almas. Gideões, Gideões, ouça o gemido das almas na escuridão. Gideões, Gideões, as almas estão perecendo sem ter salvação. Gideões, Gideões, ouça o gemido das almas em meio aos prantos. O seu nome está na lista de chamar,